Olá, alunos do 8º ano do ensino fundamental, saudações geográficas, eu sou o professor André e estamos aqui com a nossa intérprete de Libras, a Jéssica. Tudo bem, Jéssica? Muito bem. Então, nesse vídeo, nesta aula, nós vamos falar então sobre a África, ok? Vamos localizar aí o continente africano e ver então as principais características no geral, como que se formou o continente africano, ok? É isso que a gente vai acompanhar aqui nesse momento. Vamos lá. Então, objetivos da aula: identificar a localização do continente africano. E vamos também reconhecer os principais limites da África, com os oceanos ali, quais os limites, com os outros continentes, vamos ver tudo isso daí, beleza? Perguntas norteadoras para a gente refletir. Vocês sabem como a África se formou? Então, qual foi o processo de formação desse continente? Qual é a sua localização, em questão de latitudes, longitudes, em questão de linha do Equador, linha do meridiano de Greenwich, ok? A África é um país ou é um continente? E aí? É um país ou é um continente? E sabem o que separa a Europa da África, Vamos ver aqui então. Como um continente, então, como que ele se formou? Então aqui tem uma ilustração, mostrando a chamada separação das placas tectônicas, ok? Então a teoria da deriva continental foi proposta, há muito tempo atrás aí, por um cientista alemão chamado Alfred Wegener. Então o que o Wegener lhe propôs? Que no passado do nosso planeta, todos os continentes estavam unidos, formando um único e gigantesco continente, chamado de Pangeia. A palavra Pangeia veio do grego e significa toda a terra. Então, inclusive, onde hoje é a África, estava unido aí com a América, onde nós moramos, estava unido aí com a Europa, a Ásia, a Antártida, enfim, todos os 6 continentes que temos hoje. E com o tempo, com a separação, com a deriva continental, os continentes então se separaram em 6, ok? Então, isso nós vamos ver aqui então, também. Então aqui tem as ilustrações, mostrando aqui onde é que se localiza a África, quando existia a Pangeia, há muitos milhões de anos atrás. E depois então evoluiu então para 2 gigantescos continentes, ok? Chamados, o mais ao norte de Laurásia, onde não estava aí o que hoje é a África, e a Gondwana, aonde se estende aí então, por exemplo, a Antártica, a Austrália, o que corresponde hoje à Índia, a América do Sul e a própria África. Então, repare de onde que veio, de qual massas de terras veio aí o continente africano. E no mundo moderno temos 6 continentes, que também estão em constante movimento, cerca de centímetros por ano, mas estão em movimento, se colidindo, se separando ou transcorrendo aí, o limite das bordas das placas tectônicas, beleza? Então, vocês puderem então ter um resuminho aí de como que se formou, o continente africano, ok? Muito bem, então a localização. Então repare, é um dos 6 continentes. A África então é um continente, ou seja, não é um país. O país África do Sul, aí sim, é um país, que é uma parte da África, inclusive fica no sul da África. Já o continente africano, ele é gigante, E, inclusive, ele tem cerca de 30 milhões de quilômetros quadrados, É o 3º maior continente que existe. Então, vamos fazer aqui uma listinha rapidinho, Então, temos aqui então a Ásia em primeiro lugar, a América em segundo, a África em terceiro, Então, essa aqui é a ordem dos 3 primeiros maiores continentes, beleza? Então, temos a África aqui situada aí nessa porção do nosso planeta. Bom, ela faz então limite com outras partes, outras porções do planeta. Então, tem a Europa ao norte da África, temos a Península Arábica a nordeste da África, então repare aí nessa porção, aqui está dizendo sudoeste, então corrija aí, então está a nordeste da África, ok? Muito bem. E aqui a questão de zonas climáticas. Então a África, olha só, é cortada pela linha do Equador. Você sabe, devido às aulas de climatologia, que próximo à linha do Equador, essa latitude próxima a zero, no geral é uma latitude quente. Por quê? A incidência da luz do Sol ela é mais forte nessa região. O Sol bate de forma mais reta nessa região, porque a Terra é curva, E à medida que vai em direção aos 2 hemisférios, os Polo Sul e o Polo Norte, a incidência da luz ela vai ficando cada vez menor, porque a inclinação, ou seja, o ângulo
da incidência da luz do Sol é um ângulo diferente. Resultado, fica mais frio em direção aos polos e mais quente em direção à linha do Equador. Consequentemente, então, repare, a África, a maior parte desse continente está dentro da chamada zona tropical, que é essa zona aqui do centro, aqui, tá bom? Que vai desde o Trópico de Câncer até o Trópico de Capricórnio, ao sul aqui. Então, entre essa linha e essa linha imaginárias, está então a chamada zona tropical. Então, repare, a África, de um modo geral, é um continente quente, possui climas, no geral, quentes, beleza? Muito bem. Mas também tem aí climas temperados, que a gente vai ver, e climas frios, ao longo aí, das aulas sobre a África, tá bom? Muito bem. E aqui nós vamos agora localizar quanto a hemisférios. Você sabia que a África é o único continente que se encontra em todos os hemisférios do planeta, né? Está, por exemplo, no hemisfério norte, olha lá, a maior parte da África. Como é que eu sei, professor, como é que é o hemisfério norte? Linha do Equador divide o mundo em duas metades, certo? A parte de cima, vamos dizer assim, é a parte do hemisfério norte. A parte, entre aspas, de baixo é o hemisfério sul. Então, essa parte da África está no hemisfério sul, essa está no hemisfério norte, ok? Agora esqueça a linha do Equador, vamos imaginar só a linha do meridiano de Greenwich, ok? Que divide o mundo também em dois hemisférios. O hemisfério leste, ou seja, o oriente, e o hemisfério oeste, que é o ocidente. Repare, a menor parte da África está no hemisfério ocidental e a maior parte da África está no hemisfério oriental. Então, portanto, ela está em todos os hemisférios do nosso planeta, ok? Muito bem. Então, por exemplo, o Brasil, né, está localizado aqui, a maior parte no sul, né, no hemisfério sul do planeta, e está 100% no hemisfério ocidental. Nós somos um país, né, o Brasil é um país ocidental. A África pode dizer que ela é de todos os hemisférios do nosso planeta, beleza? Muito bem, já localizamos então a África. Agora nós vamos então falar sobre os oceanos que banham a África. Vamos ver aqui então. Temos o Oceano Atlântico, que banha a porção ocidental, né, da África, essa porção aqui, da esquerda. Então banha aí, por exemplo, desde a África do Sul, passando por Namíbia, Angola, passando por vários países como a Nigéria, passando até chegar na região do Marrocos, né, que é um país na parte mais setentrional da África, mais ao norte da África, ok? Na verdade, mais a noroeste, né, da África, mas enfim, parte mais ao norte. E temos também o Oceano Índio, que banha então a porção oriental, ou seja, a leste da África. Então banha aqui a ilha de Madagascar, que pertence ao continente africano. Também banha aí desde a África do Sul também, mas do lado leste do país, passando aí por Moçambique, Tanzânia, Quênia, a Somália, até chegar, né, aqui na região da própria Somália aqui, ok? E depois temos o Mar Vermelho, né? O Mar Vermelho é um mar que divide então a Ásia da África, repare bem, então ele banha essa região. E bem aqui nós vamos dar um detalhe daqui a pouco, né? Tem o Canal de Suez, que nós vamos ver daqui a pouquinho, que conecta ao próximo mar que a gente vai falar, que é o Mar Mediterrâneo, que está ao norte da África e ao sul da Europa, ou seja, divide a Europa da África, beleza? O Mar Mediterrâneo. Muito bem. E claro, temos alguns lagos aí, como o Lago Vitória, né, o Lago Chad e outros lagos grandes na África também. E também tem rios e assim por diante que são rios importantes da África, como o Rio Congo, o Rio Nilo e assim por diante. Ok? Muito bem. Então vamos para a nossa primeira atividade aqui, então, sobre o continente africano. Analisando então o que estudamos até agora, sobre a localização do continente africano, escreva quais características de localização esse continente tem em comum com o Brasil. A gente acabou de mostrar ali o Brasil, em questão de climas, por exemplo. Você pode citar aí no seu caderno. Em questão de localização próxima à linha do Equador, né, e assim por diante. Então, faça então o seu trabalho, né, a sua resposta, e em seguida nós retornaremos então com uma resposta sugestiva, tá bom?
E aí, meus bons estudantes, conseguiram responder então quanto à localização do continente africano? Então vamos aqui para a nossa resposta sugestiva, ok? Então, nós perguntamos aí, ó, analisando o que estudamos até agora sobre a localização do continente africano, elabora então a sua resposta sobre as características dessa localização. Então vamos ver aqui então. Olha só, então o continente africano, no primeiro momento, comparando com o Brasil, é um continente no geral quente, porque está entre o Trópico de Câncer, mais ao norte, e o Trópico de Capricórnio, mais ao sul. Então essa porção, né, está dentro da zona na zona tropical do nosso planeta, então uma zona quente. O Brasil também, a maior parte do Brasil está dentro da zona tropical do nosso planeta. Portanto, é um continente tropical e o Brasil é um país tropical também. Bom, outra coisa importante aí, né? A África está tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. O Brasil também tem uma pequena parte, se bem que é pequena, mas temos, né? Mais ao norte, daí mais ou menos cerca de 7% do nosso território no hemisfério norte, e a maior parte do nosso território está no hemisfério sul. A África também, a menor parte está no hemisfério norte. Deixa eu só confirmar aqui se eu estou falando corretamente. Então a maior parte, perdão, está no hemisfério norte e a menor parte está no hemisfério sul, ok? Melhor dizendo aí. E também, o que mais que a gente pode comparar então, né? A África está, na verdade, aí já é uma diferença, né? Em todos os hemisférios do nosso planeta, tanto leste como oeste, norte como sul. O Brasil se encontra só no ocidente do mundo, ou seja, está à esquerda da linha do meridiano de Greenwich. Já a África, ela também está à esquerda, mas uma pequena parte, assim como também está em todos os outros 3 hemisférios do planeta. Beleza? Muito bem. E também tem a questão da separação também das placas tectônicas, né? E a África e a América, né, estavam juntos na Gondwana, que é aquela parte mais ao sul que o professor mostrou agora há pouco. Muito bem. Vamos falar agora, dando um zoom numa parte então da África. Vamos falar então do chamado Istmo de Suez, que é uma parte ali então que conecta, né, a África com a Ásia, né? Melhor mostrando aqui para vocês. Mas vocês sabiam que é importante saber que a partir do século XIX, a África então esteve aí unida com a Ásia. Mas devido à formação então do chamado Canal de Suez, que nós vamos falar aí, teve então a divisão aí, né, pelo menos visível. É certo que lá vamos dizer assim, continente abaixo, né, ainda continuam as terras conectadas, né, mas é só para uma questão de divisão geográfica aí, ok? Então observe no mapa então aonde que a gente vai falar aqui então, a parte do Istmo de Suez, ok? O que é um istmo? Uma faixa estreita de terras que conecta 2 massas maiores de terras, no caso aqui 2 gigantescos continentes, ok? Bom, quando criaram então o Canal de Suez, esse canal então foi importante para as rotas marítimas, poder transportar mercadorias, né, de diversos lugares do mundo, conectando, por exemplo, a região aqui da Ásia, né, principalmente a exploração do petróleo, né, no Oriente Médio, passando pelo Canal de Suez, que se localiza nessa porção aqui, do Istmo de Suez, conectando ao Mar Mediterrâneo, conectando a Europa e o resto do mundo. Porque antes disso, olha só o trabalhão que dava. Os navios tinham que dar toda a volta na África, até chegar, por exemplo, na Índia, né? Com as rotas marítimas lá, com as especiarias, né? E demoravam aí muitos meses para chegar até aqui, né? Agora não. Desde aí o século XIX, né? Já tem a conexão por meio do Canal de Suez, que é um atalho, vamos dizer assim. Ok? Então é importante para a navegação no mundo. Desde 1869, né? O canal já está funcionando. E ele, então, conecta essas partes do mundo. Basicamente, ele conecta o Oceano Índico ao Mar Mediterrâneo e ao Oceano Atlântico, ok? Então, isso aqui é importante a gente saber. Lembre-se, ele está situado no Egito, que é um país africano, mas foi construído por outros países, né? Foi construído pela Inglaterra, né? E mantido hoje pelo Egito, que cobra taxas para cada navio que passa lá. Vocês devem ter visto aí pela TV e etc., que recentemente um navio, né, ele ficou enroscado no Canal de Suez ali, vamos dizer assim, e ele atrapalhou né, o fluxo de
navios, né, e se perdeu aí bilhões de dólares, porque ficou interrompido aí por algumas semanas, se não me engano, aí, esse navio interrompendo, né? Então, olha o prejuízo que causa. É como se fosse entupir uma veia do corpo humano, né? Gerando ali um mini infarto na pessoa, né? No caso do mundo, o mundo sofreu um infarto nessa porção aqui, ok? Muito bem. Então agora vamos falar agora do chamado Estreito de Gibraltar. Lembre-se, o Canal de Suez foi construído pelo homem. Já esse estreito aqui já é natural. Então onde é que fica o Estreito de Gibraltar? Então aqui está a África e aqui está a Europa, né? Então o Estreito de Gibraltar é uma faixa relativamente estreita de água que conecta o Mar Mediterrâneo ao Oceano Atlântico. Está aparecendo um pedacinho do Oceano Atlântico aqui. E ele serve de conexão aí entre os oceanos, e as rotas marítimas acontecem dessa forma. Então é importante, olha aqui, ó. Então a África está lá do outro lado, um navio está passando aqui no meio, e o lado onde a gente, né, está vendo em primeiro plano aqui é a Europa. Então isso aqui foi utilizado aí inclusive durante guerras, né, no passado do nosso planeta, porque é a parte mais próxima que tem entre os dois continentes, ok? Então tem cerca de 12 quilômetros de largura, né? E é importante para as rotas marítimas, principalmente. Muito bem. Bom, aqui tem mais um detalhe do Estreito de Gibraltar, né? Aqui tem as cadeias de montanhas na Europa, né? Pertencente à Espanha. E aqui essa parte das cadeias montanhosas também do Atlas, que fica então na região do Marrocos, que é um país africano, ok? Então, observe essa ligação entre o Mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico, melhor dizendo, pelo Estreito de Gibraltar. Então ele é muito importante, né? Inclusive defendido estrategicamente pelos países, como a Espanha, né? Ela tem aqui com certeza navios de guerra que protegem ali para não ser interrompido o fluxo de mercadorias, né? Que o mundo inteiro hoje está dependendo disso, né? Porque o mundo está conectado, está globalizado. Você compra, por exemplo, a mercadoria que vem lá da China, passa pelo estreito lá, primeiro pelo Canal de Suez, e depois passa aqui pelo Estreito de Gibraltar até chegar na América. Olha só que importante. Bom, e aqui temos as ilhas. Vamos falar das ilhas que pertencem então ao continente africano. Vocês sabiam que o continente africano não é feito só dessa porção enorme de terras. Também, assim como a América, né, e outros continentes, tem ilhas. Vamos citar aqui algumas delas. Olha só. Então tem Seychelles, por exemplo, que é um paraíso, né? Olha só que bonito. Tem também a ilha de Madagascar, que é linda e maravilhosa também, até virou cenário de filmes, né? Que a gente já conhece aí. Mas temos também, né, por exemplo, as ilhas Comores, as ilhas Maurício, né? No Oceano Atlântico temos agora também aqui, ó, as Ilhas Canárias, que recentemente um vulcão está em erupção, né, nessa região, gerando temores assim por diante. É uma região de vulcanismos. A Ilha da Madeira, né, que pertence a Portugal, Cabo Verde, São Tomé e também São Tomé e Príncipe, na verdade, e Tristão da Cunha, Santa Helena e a Ilha de Ascensão são exemplos de ilhas que pertence ao continente africano. Muito bem. Então vamos propor então a nossa próxima atividade aqui. Olha só, vamos falar do Canal de Suez, né? Observe no mapa ao lado e explique com suas palavras aí qual a importância do Canal de Suez e do Estreito de Gibraltar, vamos falar também do Estreito de Gibraltar, para a economia mundial. Lembra dos exemplos que o professor falou, né? Inclusive citando aí as veias do corpo humano, fazendo uma comparação e conectando isso aí também com a questão de comércio? Então faça aí a sua resposta e em seguida nós retornaremos com a correção, tá bom?
E aí, meus queridos, conseguiram responder aí qual a importância do Canal de Suez e qual a importância do Estreito de Gibraltar para a economia global? Vamos ver aqui então. E vamos usar o mapa aqui, primeiramente, para responder. Olha só. Então, lembrando, o Canal de Suez foi construído pelo homem, né, na região do Egito. E o Estreito de Gibraltar é natural entre a Europa e a África. Então, para que serve então? Serve para diminuir as rotas, né, marítimas. Antigamente era feito por aqui, né, e dava aí cerca de 19,8 mil quilômetros quadrados, né? Agora, por essa rota, encurta aí e fica em torno aí de 11 mil quilômetros, né, nessa região. Se eu falei em quilômetros quadrados aqui, me desculpem, né? Quilômetros, né, lineares, ok? Então, o Estreito de Gibraltar também é importante, porque ele é a continuação, então, dessa rota. Então, ele encurta a distância, por exemplo, entre a Europa e a Ásia. E também outros países, né, como os Estados Unidos, que fica na América, e assim por diante. Então, aqui está a resposta mais completa, olha só. O Canal de Suez e o Estreito de Gibraltar são muito importantes para facilitar as rotas marítimas. Então, aí está a resposta mais completa. Então, foi construída então para atender os interesses principalmente dos europeus e dos Estados Unidos da América, quanto, por exemplo, a distribuição do petróleo, né, que sai do Oriente Médio e chegando até a Europa e Estados Unidos da América, ok? Muito bem, então, nesta aula nós vimos aí então sobre a localização do continente africano, vimos aí como é que ele se formou e vimos alguns detalhes como os canais, né, como o Canal de Suez, o Estreito de Gibraltar, que são muito importantes para a questão do comércio no mundo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até então o nosso próximo encontro.